Se você chegou até aqui é porque, em algum nível, a solidão já bateu à sua porta. Seja no silêncio de um quarto, na ausência de mensagens ou na sensação incômoda de não se encaixar, mesmo rodeado de pessoas. Este canal existe para analisar exatamente isso. O comportamento humano sem romantização, sem frases prontas, sem promessas fáceis. Aqui falamos de personalidade, hábitos, vínculos e escolhas com um olhar racional, profundo e honesto. Neste vídeo, o tema é direto e provoca desconforto em muitos. Ficar sozinho, ser solteiro, pode ser não um fracasso social, mas uma estratégia psicológica poderosa. Ao longo dos próximos minutos, você vai entender por que algumas pessoas adoecem tentando se relacionar a qualquer custo. Por que a solidão assusta tanto e como certos indivíduos constroem força, clareza e identidade justamente quando estão sós. Vamos expor as dores que quase ninguém admite: a dependência emocional, o medo do abandono, a ansiedade social, e apresentar caminhos claros para compreender esses padrões, reorganizar sua mente e enxergar o isolamento não como punição, mas como um processo. Se você já se sentiu deslocado, pressionado ou incompreendido, este conteúdo foi feito para você. Fique até o final. O que será dito aqui pode mudar a forma como você enxerga a si mesmo e suas relações. Quando a solidão começa a fazer sentido. Existe um momento silencioso na vida em que a solidão deixa de doer e começa a explicar. Carl Jung observava que muitas pessoas entram em relacionamentos não por escolha, mas por fuga. Fuga do próprio pensamento, do vazio interno, do confronto consigo mesmas. É aí que a solidão ganha outro significado. Não como castigo, mas como território. Quando alguém está sempre acompanhado, raramente escuta a própria mente. O barulho externo vira anestesia. E quanto mais se evita o silêncio, mais ele assusta. Jung dizia que quem não encara o inconsciente acaba sendo dominado por ele. Estar só, nesse sentido, não é se afastar do mundo, é retirar os ruídos que impedem a percepção. É nesse espaço que hábitos ficam visíveis, padrões emocionais se revelam e escolhas passadas começam a fazer sentido. A maioria teme esse estágio porque ele desmonta ilusões. Mas é exatamente aqui que algo começa a se reorganizar, preparando o terreno para entender por que tantas conexões falham antes mesmo de começar. Tem um momento curioso que quase ninguém comenta. Não é quando você começa a ficar sozinho, é quando percebe que o silêncio já não incomoda tanto assim. No início, ele pesa. Parece um eco constante lembrando tudo o que falta. Mas com o tempo, algo muda. Carl Jung observava que muitas pessoas não têm medo da solidão em si. Têm medo do que aparece quando não há ninguém para distrair. Quando o celular fica quieto. Quando não existe conversa para preencher o espaço. Quando sobra só você e seus próprios pensamentos. É aí que hábitos escondidos aparecem, inseguranças ganham voz e padrões antigos pedem explicação. E isso assusta, porque ninguém ensinou a gente a lidar com esse confronto interno. A maioria aprende cedo que estar acompanhado é sinal de valor, de sucesso emocional, de normalidade. Então qualquer vazio vira ameaça. Só que Jung via a solidão de outro jeito. Como um território onde a mente começa finalmente a se organizar. Não é conforto, é clareza. É perceber que muitas escolhas foram feitas mais por medo de ficar só do que por desejo real de estar com alguém. E quando essa ficha cai, algo estranho acontece. O silêncio deixa de ser inimigo e vira espelho. Um espelho que não acusa, mas revela. Revela quem você é quando não precisa agradar, explicar ou se adaptar. E essa descoberta, embora desconfortável no começo, muda a forma como você passa a enxergar todas as conexões dali em diante. O perigo invisível da companhia errada. Pouca gente fala sobre isso, mas Jung alertava.
Relacionamentos mal escolhidos deformam a personalidade. Quando alguém entra num vínculo sem clareza interna, começa a viver papéis, não a própria identidade. A pessoa se adapta demais, cede demais, silencia demais. Aos poucos, perde o centro. A solidão, nesse ponto, passa a ser vista como inimiga, quando na verdade era o último espaço de preservação do eu. O problema não é estar com alguém, é precisar estar com alguém. Essa necessidade cria dependência emocional, expectativas irreais e um medo constante de abandono. Jung chamava isso de projeção. Você joga no outro aquilo que não resolveu em si. E quando o outro não sustenta esse peso, o vínculo desmorona. Ficar sozinho evita esse ciclo. Não porque afasta o sofrimento, mas porque impede que ele seja terceirizado. E é justamente essa pausa que começa a revelar algo ainda mais desconfortável sobre quem você se tornou tentando agradar. Existe um erro silencioso que muita gente só percebe depois que já se perdeu um pouco. Acreditar que qualquer companhia é melhor do que ficar só. No começo parece lógico. Estar com alguém traz alívio imediato, preenche a agenda, ocupa a mente. Mas Carl Jung observava algo bem diferente acontecendo por baixo da superfície. Quando a gente escolhe estar com alguém só para não encarar o vazio, não é conexão, é anestesia. E anestesia não cura, só adia. Pense em quantas pessoas você já viu mudarem completamente dentro de um relacionamento. Gostos que somem, opiniões que enfraquecem, limites que desaparecem. Não é porque o outro é forte demais, é porque quem entra vazio se molda fácil. Jung falava sobre como projetamos no outro aquilo que não resolvemos em nós. A pessoa vira muleta emocional, espelho distorcido, solução improvisada, e aí começa o desgaste. Cobranças que não fazem sentido, ciúmes que vêm do medo, dependência disfarçada de amor. A companhia errada não chega gritando, ela se instala devagar, se normaliza. Quando você percebe, já está vivendo uma versão editada de si mesmo. É por isso que ficar sozinho por um tempo evita um estrago maior. Não porque isola, mas porque impede que você entregue sua identidade para alguém só para não ficar em silêncio. E quando esse padrão começa a ficar claro, surge uma pergunta incômoda que muda tudo. Quantas relações foram escolha e quantas foram fuga? Personalidade se constrói no isolamento. Existe uma ideia perigosa de que personalidade nasce pronta. Jung discordava. Para ele, a personalidade se constrói no confronto interno, não na validação externa. Quando você está sempre cercado, seu comportamento é moldado pela reação alheia. Você ajusta o tom, filtra pensamentos, edita emoções. Sozinho, isso cai. O que sobra é cru, às vezes incômodo, às vezes confuso, mas verdadeiro. É nesse estágio que hábitos inconscientes aparecem: a procrastinação, o excesso de autocrítica, a busca por distração. Nada disso surge do nada. A solidão apenas ilumina, e é por isso que tantos fogem dela, porque ela obriga a assumir responsabilidade pelo próprio caos interno. Jung dizia que amadurecer é integrar partes rejeitadas da psique. E isso não acontece em meio a conversas rasas ou relações superficiais. A solidão cria o ambiente. O próximo passo é entender por que nem todos conseguem atravessar essa fase sem voltar correndo para antigas muletas emocionais. Tem uma coisa que quase ninguém percebe enquanto está vivendo. A personalidade não se forma no meio do barulho, ela se revela no silêncio. Quando você está sempre cercado, sempre respondendo mensagens, sempre ajustando o jeito de falar para caber no ambiente, você não está sendo falso, está apenas se moldando. E isso é normal. O problema começa quando essa versão moldada vira a única que você conhece. Carl Jung falava que o eu real não nasce pronto,
Ele é construído aos poucos, principalmente nos momentos em que ninguém está olhando. Pense em quantas decisões você toma sozinho, o que fazer com o tempo livre, no que pensar antes de dormir, como reage quando algo dá errado e não tem ninguém para opinar. É aí que a personalidade ganha forma. Sozinho, você percebe se foge de tarefas, se cobra demais, se distrai para não pensar. A solidão funciona como uma luz acesa num quarto bagunçado. Não cria o caos, só mostra onde ele está. E isso incomoda, porque obriga a assumir responsabilidade. Jung dizia que amadurecer é integrar partes que a gente evita. Não dá para fazer isso vivendo sempre na superfície das relações. Ficar sozinho por um tempo não te afasta das pessoas, te aproxima de si mesmo. E quando você começa a entender quem é sem plateia, algo muda na forma como você escolhe com quem dividir a própria vida. E só um detalhe rápido antes de seguir. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a continuar trazendo conteúdos que vão direto ao ponto, sem enrolação. Agora vamos continuar. O medo social de ficar só. Socialmente, estar solteiro é tratado como sinal de falha. Jung via isso como um mecanismo coletivo de defesa. A sociedade valoriza vínculos constantes porque pessoas dependentes são mais previsíveis. Quem aprende a ficar só desenvolve autonomia emocional, pensamento próprio e resistência à pressão social. E isso incomoda. O medo de ficar sozinho não é apenas pessoal, é aprendido. Desde cedo, somos condicionados a acreditar que valor vem de ser escolhido, desejado, incluído. Mas Jung observava que individuação, o processo de se tornar quem se é, exige afastamento temporário do grupo, não para rejeitá-lo, mas para não ser engolido por ele. A solidão expõe esse conflito, pertencer ou ser, e a maioria escolhe pertencer, mesmo que isso custe a própria autenticidade. Só que essa escolha cobra um preço psicológico silencioso que começa a aparecer nos relacionamentos futuros. Existe um medo que não nasce dentro da gente. Ele é ensinado. Desde cedo, ficar sozinho vira sinônimo de fracasso social. Se você não está com alguém, algo deve estar errado. Se é solteiro por muito tempo, começa o olhar torto, a pergunta invasiva, a piadinha disfarçada. Carl Jung enxergava isso como uma pressão silenciosa do coletivo. A sociedade prefere pessoas previsíveis, encaixadas, emocionalmente dependentes. Porque quem depende menos, questiona mais. Repara como estar acompanhado vira quase uma vitrine. Fotos, histórias, status. Não é sobre conexão profunda, é sobre provar pertencimento. O problema é que quando você entra nesse jogo, começa a negociar partes de si sem perceber. Aceita situações que não fazem sentido, ignora desconfortos só para não sair do normal. Jung dizia que o processo de se tornar quem você é exige, em algum momento, um afastamento do grupo. Não por arrogância, mas por necessidade. É nesse distanciamento que você começa a ouvir sua própria voz, não o coro ao redor. O medo social de ficar só não fala sobre amor, fala sobre validação. E quando você percebe isso, algo muda internamente. A solidão deixa de ser um rótulo negativo e passa a ser um espaço de escolha consciente. E essa mudança mexe diretamente com a forma como você passa a se posicionar no mundo. Quando estar só prepara para estar com alguém. Aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Jung nunca defendeu o isolamento eterno, mas alertou. Quem não suporta a própria companhia transforma o relacionamento em refúgio. E refúgio não é parceria. Estar só ensina limites, clareza emocional e discernimento. Você passa a reconhecer sinais de dependência, manipulação e incompatibilidade antes de se envolver. A solidão, nesse sentido, funciona como um filtro.
Ela reduz a pressa, desmonta fantasias e fortalece o senso de identidade. Só que esse estágio gera um efeito colateral curioso. Depois de um tempo, você já não aceita qualquer conexão. Isso cria um conflito interno entre desejo e lucidez. Jung via isso como um limiar psicológico delicado, onde muitos recuam por medo de perder o que conquistaram internamente. É exatamente nesse ponto que a maioria se pergunta se vale mesmo a pena voltar ao jogo social. E é aí que a reflexão precisa continuar. Depois de um tempo ficando sozinho, algo curioso acontece, e quase ninguém fala disso. Você não fica frio, nem distante, nem difícil. Você fica mais seletivo. Carl Jung dizia que quem atravessa a solidão de verdade não volta ao mundo do mesmo jeito. Porque agora você sabe o custo de abrir espaço para alguém. Sabe o que perde quando se apaga, quando cede demais, quando entra num vínculo só para preencher a agenda emocional. Estar só ensina ritmo. Você aprende a conviver com seus próprios pensamentos, a respeitar seus limites, a perceber sinais que antes passavam batido. Pequenas coisas começam a incomodar mais cedo. Desinteresse disfarçado, jogos emocionais, conversas que não vão a lugar nenhum. Não porque você virou exigente demais, mas porque ficou inteiro. Jung não defendia isolamento eterno. Ele alertava sobre a ordem das coisas. Primeiro, você constrói um eu sólido. Depois, compartilha. Quando essa ordem se inverte, o relacionamento vira compensação. Quando está certa, vira escolha. E isso muda tudo. Porque agora você não entra em relações por medo de perder alguém, mas por vontade de dividir. A solidão, nesse ponto, deixa de ser abrigo e vira preparação. E a pergunta que fica não é mais quando alguém vai aparecer, mas quem realmente merece entrar. Essa mudança silenciosa é o que redefine de forma definitiva a maneira como você se conecta daqui para frente. Quando você junta tudo isso, o desenho fica claro. A solidão que assustava no começo vira filtro. A companhia errada, que antes parecia melhor do que o vazio, passa a ser reconhecida de longe. A personalidade que ficava escondida atrás de adaptações ganha contorno. A pressão social perde força e o relacionamento deixa de ser fuga. Carl Jung nunca disse que ficar sozinho é o destino final, mas deixou algo implícito. Quem não suporta a própria companhia transforma qualquer vínculo em dependência. E dependência não sustenta ninguém por muito tempo. Estar só, ser solteiro, nesse contexto, não é desistir do amor. É parar de negociar a própria identidade. É entender que vínculo saudável nasce quando duas pessoas inteiras se encontram, não quando duas carências se abraçam. A solidão deixa de ser ausência e passa a ser preparo. Preparo para escolher melhor, para entrar sem se perder, para ficar sem se anular. Talvez a pergunta mais honesta não seja por que estou sozinho, mas quem eu me tornei enquanto estive só. Porque no fim, não é o número de pessoas ao seu redor que define maturidade emocional. É o quanto você consegue permanecer inteiro, com ou sem alguém. E essa resposta muda tudo. Se esse vídeo te fez pensar, faz um gesto simples agora. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E comenta aqui embaixo o que a solidão já te ensinou. Sua experiência pode ajudar mais gente do que você imagina.